dando sequência à nossa série, né, a gente está se perguntando, bom, como que faz para posicionar a mente para meditar? Então, segundo os ensinamentos da tradição, uma forma que a gente pode começar a posicionar a nossa mente para meditar é aprender um pouco sobre o que impede a gente de sentar, tá? Então a gente conversa geralmente sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Então o tema de hoje, que é o que é karma e como ele funciona, eu vou abordar de modo mais específico o karma na questão dos 4 pensamentos que transformam a mente, tá? Por vezes também a gente pode apresentar esse tema como os 4 pensamentos que direcionam a mente para a prática do Dharma, tá? Então, como a gente tem quase 1 hora assim para falar sobre karma, tem alguns pontos que eu vou precisar encurtar. Porque falar karma em 1 hora, como assim, pessoal, né? Venhamos e convenhamos. Mas a ideia é que a gente saia daqui com uma noção geral de como que a gente pode trabalhar, tá? Com essa noção do karma. Então, como é que eu pensei? Como eu tenho pouco tempo para trabalhar com o tema, eu pensei em fazer o seguinte. Tudo aquilo que a gente já ouviu falar sobre karma na nossa cultura, eu vou chamar isso de tradição do karma. Tá? Por exemplo, às vezes a gente entende, por exemplo, o karma dentro de uma perspectiva do que é o seguinte, olha, tu não faz isso porque isso vai te causar uma negatividade mais à frente. Ou então o outro lado, que seria, olha, tu pratica tal ação e essa ação vai te, te beneficiar, vai ser uma ação benéfica, né? É como se a gente visse o karma como se fosse uma noção de um bumerangue, ou seja, você joga aquela determinada ação e ela volta. Tá bem, isso é válido. Mas eu vou classificar isso como se fosse tradição do karma, ou seja, tudo aquilo que a gente já falou. Tá? Então, o que acontece? A pessoa entendeu que ela está aqui para servir, para oferecer, ela está aqui para andar como Bodhisattva, né? Então ela está aqui para andar tentando praticar as 4 incomensuráveis, 6 perfeições, 5 sabedorias, do jeito que ela puder. Aí ela entende que a mente dela, por liberdade também, ela pode se fazer agora dentro de uma confusão também, né? Dentro do que a gente chama de os 6 reinos da roda da vida. Então ela se pergunta, bom, mas o que é que está acontecendo? Eu contemplei a vida humana preciosa, eu entendi o potencial humano sempre disponível ao nosso alcance. Eu também entendo também que, bom, a impermanência está aí, né? O professor pandemia, o professor Covid está aí para mostrar a questão da impermanência, né? Em um sentido mais profundo, a gente não sabe qual é o dia da nossa data de validade. A gente sabe qual é o dia da data de fabricação, mas o dia da validade ele está sendo contado, né? Dia após dia. Então a pessoa entende, mas, peraí, se eu entendo que eu tenho uma vida humana preciosa, se eu entendo que eu não tenho tempo a perder, porque a impermanência está aí, eu agradeço novamente pela vida humana preciosa e vou me movimentar como Bodhisattva. Não tem tempo a perder, pessoal. A impermanência coloca a gente numa posição onde a gente questiona assim, vale a pena mesmo ficar seguindo esse apego ou aquele desejo de modo desenfreado de um lado para o outro? A impermanência nos coloca nessa posição, entende? A pessoa, então, ela se dá conta de que quando ela vai se movimentar, esse movimento ele tem um impacto. Então, dentro desse processo, a gente entende vida humana preciosa, impermanência, e agora a gente entende o que seria karma, né, nesse contexto. Então, em sânscrito, karma significa ação, seja ela voluntária ou não. O próprio Buda Shakyamuni disse que com karma ele se referia à intenção. Tá? Então,
em um certo sentido, significa a gente examinar cada intenção de corpo, de fala e de mente. O que colhemos internamente com essas ações? Então, a gente vai precisar entender que, por exemplo, quando a gente senta para meditar, a gente está estabelecendo corpo, energia e mente em seu estado natural. Aí a pessoa vai dizer, mas Roberto, então quer dizer que quando eu sento para meditar, esse corpo, essa energia e mente está parado. Então eu vou virar um vaso chinês, um objeto de decoração. Não, veja. Esse corpo e essa energia, essa mente, agora a gente vai usar o corpo, energia e mente agora como bodhisattvas. Entende? Então, o que acontece? O bodhisattva, ele assume a responsabilidade pela sua vida e assume a responsabilidade de tentar ir lá ajudar os seres a entenderem um pouco mais sobre sua essência de maneira mais profunda, né? Geralmente a gente se relaciona conosco e com os outros de uma maneira mais superficial, tá? Então, por exemplo, uma pergunta que podemos fazer é: quando praticamos alguma determinada ação de corpo, de fala e de mente, o que é que a gente colhe com essa ação? É como se a gente tivesse preso a uma corda invisível que move as ações de um fantoche. É como se fosse uma corda que nos dá um nó bem atado, tá? E esse nó, por vezes, é irreconhecível aos olhos físicos. Não é à toa que a gente para meditar, né? E nos movimenta, e nos prende a determinados pensamentos e emoções que acabam nos confundindo ali dentro, né? A gente se confunde no meio daquilo. E a gente acaba tendo a sensação de que as coisas são sólidas, são separadas do observador que está vendo e por aí vai. Geralmente a gente vai travar na situação, tá? E a gente fica tenso demais, tenso. E geralmente a gente associa um pouco a questão do karma a certos padrões habituais que a gente repete sem se dar conta. Tá? Isso seria uma maneira bem rasa, tá? De começar assim. Mas para uma live de 1 hora tá bem. Então, se observarmos com cuidado, a gente não tem controle algum sobre os acontecimentos ou situações externas. E aí, de novo, o professor Pandemia está aí para mostrar isso, pessoal. A gente não tem controle sobre nada que está acontecendo. A gente tem uma falsa sensação de controle, uma falsa sensação de segurança. Porém, o que acontece? As coisas acontecem. Ponto. Agora, a maneira como a gente se posiciona diante dos acontecimentos, isso é uma boa coisa. Isso a gente pode mudar. Então, podemos transmutar as dificuldades que aparecem em uma vantagem para a gente avançar no caminho, né? Ou simplesmente a gente pode seguir perpetuando a negatividade habitual. Então, dentro das práticas de meditação, das práticas do Dharma, a gente agora tem uma escolha. Pô, interessante, né, a gente entender assim, agora a gente tem uma escolha. Mas a pessoa diz assim, escolha diante do quê? Que geralmente a gente nem entende muito bem o que é que está acontecendo, a gente só segue o padrão e pronto. Então o que acontece? Todos os seres estão vulneráveis aos resultados de suas próprias ações. Então a gente precisa se reapropriar da nossa vida, entender claramente quais são as consequências das ações que a gente faz, o que é que a gente está desejando e o que é que a gente colhe com aquilo. Então, o que a gente chama de sofrimento, na verdade, é o não reconhecimento de como o karma funciona. Interessante isso, né? Podemos explicar karma como sendo estruturas internas de respostas automáticas, que inevitavelmente tem como resultado a insatisfação, o desconforto, a tristeza, a ansiedade, em suma, o sofrimento. E isso pode surgir a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Nossas ações, elas não são apenas fonte de nosso sofrimento. Também, né, pessoal? Vamos dizer assim, a pessoa daqui a pouco está... Não vou nem querer ouvir falar sobre o budismo, porque só fala em sofrimento, em sofrimento, sofrimento, sofrimento.
Pois é que geralmente é assim, a gente sofre justamente por aquilo que a gente está buscando. Não sei se a gente já parou para contemplar isso. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, ó, a mente é a criadora tanto das condições e tanto das causas e condições dessa sensação de estar encarcerado, quanto também a mente é o ponto de saída da prisão. A pergunta é, como que faz, né? Então, para o budismo, a mente é que é a criadora das situações. Então, a mesma mente que está criando a sensação de a gente estar estreito, claustrofóbico, triste, por aí vai, essa mesma mente também é capaz de gerar a felicidade que tanto a gente busca. Mas é uma felicidade que ela não está dependendo de resultados para funcionar. Tá? Então, o que acontece? No livro Os Portões da Prática Budista, o grande mestre de meditação, Chagdu Tulku Rinpoche, esclarece que a nossa mente é como um campo fértil. Então, coisas de todos os tipos podem crescer nela. Isso é interessante, né? Porque, geralmente, a gente vai ficar muito fixado na parte negativa do que está acontecendo. Existem muitas coisas acontecendo e a gente fica só fixado no que não está andando, porque não deveria, e não isso, e não aquilo. Mas o que é que acontece? Uma vez que a gente entende que a mente ela é como um campo fértil, ela é como um jardim, quando plantamos uma semente nela, seja um ato, uma palavra, um pensamento, em um dado momento será produzido um fruto que irá amadurecer e cair na terra, perpetuando e incrementando aquela mesma espécie. Ou seja, se você plantou uma semente de abacate, não espere que vai sair uma maçã. Mas você está consciente disso, você consegue acompanhar o processo desde que você está plantando a semente de abacate até quando aquele fruto amadurece, ou a mente está tão inquieta que você simplesmente parece uma barata tonta, indo de um lado para o outro, 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 e a única coisa que você consegue enxergar é exaustão, ansiedade, tristeza e por aí vai. A questão é que, uma vez que a gente entenda o processo, como ele funciona, a gente também tem como reverter. Entende? Então, isso aqui é inegável, né? Se a gente plantou uma semente de abacate, não tem como colher manga, colher maçã, colher jambo, não vai ter como, né? Então, isso aqui a gente está consciente. Agora, o que acontece? Será que a gente está consciente, olha lá, será que a gente consegue entender que, momento a momento, com o nosso corpo, com a nossa fala e com a nossa mente, a gente planta sementes potentes de causalidade. Causalidade é no sentido assim, por exemplo, tudo que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa fala e o que a gente está cultivando na nossa mente, aquilo tem um impacto ao nosso redor. Somos seres interdependentes, né? Aquilo tem um impacto. Quando as condições adequadas para o amadurecimento do nosso karma se reunirem, teremos que lidar com as consequências que plantamos. Tá? Então, essa seria uma primeira abordagem. Então, a gente entender que as nossas ações, a curto, e médio e longo prazo, ela tem consequências. E a gente refletir, parar de maneira honesta e perguntar, bom, onde é que eu estou indo com isso? Né? Quais são as consequências disso? O que é que está acontecendo ao meu redor com isso? Então, uma outra forma também de olhar para o karma e ver como ele funciona é assim, entender que o karma são como impulsos contraditórios que surgem e a gente não sabe dizer muito bem como é que aquilo está funcionando. A gente só sente o resultado daquilo. A gente nem sente, nem entende muito bem como é que aquilo pegou a gente, né? Então, esses impulsos, eles provocam as 10 ações não virtuosas, que, por sua vez, produzem sofrimentos, a curto, médio e longo prazo. E, portanto, seria bom que a gente pudesse entender como evitar esse tipo de sofrimento que o karma produz, tá? No sentido de o quê? Observar mais de perto o resultado de cada ação. Então, quais são as 10 ações não virtuosas, né? As 10 ações equivocadas ou chamadas não virtuosas são ações
que produzem um efeito kármico negativo. Produzem sofrimento, no caso. Insatisfação e por aí vai. Ou seja, elas são 3 ações equivocadas de corpo, né? Que é matar, roubar e conduta sexual imprópria. 4 ações equivocadas da fala: mentir, difamar, fala áspera e tagarelar. Às vezes também tagarelar é visto como falar inutilmente, no sentido de que você está tomando o tempo da outra pessoa com uma fala que não vai ajudar. Uma fala que só está... nem vem nem vai, entende? Então, e as 3 ações equivocadas da mente é cobiçar, achar que machucar o outro emocional e fisicamente é algo bom, algo vantajoso, e a visão equivocada de realidade, né? E seria uma forma de tentar introduzir aqui a questão da ignorância, ou seja, o desconhecimento, a ausência de discernimento sobre o funcionamento da mente e sua essência de um modo mais profundo, né? Daí o que acontece? Aqui eu quis introduzir algumas formas de a gente olhar para karma, para o karma. A ideia é que a gente siga e entenda aquilo que for mais palpável para a gente. Não tem uma que é melhor ou pior, tá? Agora eu vou apresentar um pouco a questão do karma dentro de uma perspectiva um pouco mais profunda, que é a questão de karma primário e karma secundário. Tá? É o seguinte, uma forma mais sutil é assim, toda vez que eu falar sutil, significa assim, isso vai ficar mais claro para quem está praticando meditação. Ô Roberto, e quem não está? Está convidado a praticar. É isso. Tá? Uma forma mais sutil é assim, perceber que toda situação ela tem uma descrição externa e interna. Externa, tudo aquilo que eu posso apontar para fora. Isso é o que a situação aconteceu externo. Interno, tudo aquilo que está acontecendo dentro. Tá? Então, os karmas primários aparecem de acordo com situações secundárias. E é um movimento que vai nos deixar frágeis, impotentes diante das situações. Conduta sexual inadequada é simplesmente a pessoa produzir sofrimento no outro a partir de ato sexual. Como, por exemplo, praticar sexo sem consentimento da outra pessoa. Então, o que acontece? Voltando, né? Então, o karma primário é um movimento que vai nos deixar frágeis, pessoal. Quando o karma primário aparece, a gente se sente frágil. A gente não sabe nem dizer o que é que está acontecendo. A gente só se vê capotando ali dentro da situação. E a gente se sente travado, impotente. Tá? Então, temos sementes sutis de sofrimento que dependem de circunstâncias objetivas para eclodirem. E nesse momento, quando esse karma primário eclodir, a gente vai estar vulnerável a esse momento, a esse movimento, e não vai entender muito bem o que é que está acontecendo. A pessoa só vai ter uma sensação de que ela tem que se mover por aquilo, e ela se move. Parece que aquilo é tudo. Tem uma urgência em se mover daquela forma. Por exemplo, a gente pode dizer assim, geralmente é muito comovente assim, como a gente entende as coisas, né? Que é o quê? A gente entende assim, olha, tá tudo bem, a pessoa diz, tá tudo sob controle. Aí a pessoa começa a listar quais são as coisas que estão sob controle para dizer que está tudo bem, né? E de repente acontecem situações específicas que fazem as sementes kármicas amadurecerem e os respectivos problemas diante daquilo aparecem sem aviso. Por exemplo, uma coisa que é muito impactante é assim, a autoimagem ela vai surgir, né? Então ela vai se descrever do jeito que ela quiser.
eu sou uma pessoa boa, que quer a paz no mundo, e não sei o que, não sei o que lá, tal, 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 tal. Aí ela diz assim, eu jamais irei machucar alguém, em corpo, em fala e em mente. Tá certo, tá bom. Aí o que acontece? Aparecem certas situações que não estava previsto no script da autoimagem, que é assim, por exemplo, no trânsito, a pessoa diz assim, se fosse eu, já tinha passado por cima. Ou então assim, olha, eu jamais seria capaz de matar alguém. Mas se você mexer com meu filho, pode ter certeza que amanhã você amanhece morto. Vocês entendem assim, essa contradição de dizer assim, tal coisa tá bem, mas esse mais, pode ter certeza que isso aí é uma lista que a gente deveria olhar com cuidado. E essa lista que a gente deveria olhar com cuidado, ela vai nos ajudar a ver quais são os possíveis potenciais de karmas primários que a gente pode atolar ali dentro. Naturalmente, esse karma primário tem uma emoção perturbadora de pano de fundo, os 3 venenos e por aí vai. Não é o tema de hoje, tá? Mas a gente poderia olhar com cuidado isso, né? Essa contradição interna que a gente tem, né? Então é o seguinte, a gente nem é a última bolacha do pacote, tampouco é um ser abominável, que não merece compaixão, que não merece isso nem aquilo. Isso é uma confusão mental, se descrever a partir disso. Então o que acontece? Ao invés de a gente ficar esperando esses karmas aflorarem e eles aparecem sem aviso, a gente agora vai começar a praticar, porque a gente entende que a gente está vulnerável a esse processo. A gente entende que, por exemplo, alguém fala alguma coisa e esse falar alguma coisa é capaz de mexer com coisas dentro de nós e a pessoa simplesmente perdeu o dia inteiro dentro disso. Ou pior, ela nem lembra. O caso mais grave é assim, ela nem lembra que ela pode exercitar a compaixão diante daquela situação. Ela fica presa dentro de um jogo, onde ela não sabe por que ela entrou e também não sabe o caminho de saída, porque ela nunca parou para pensar que existia um caminho de saída. Então, ela simplesmente reage ali dentro. É como se fosse um autômato, pessoal. Um autômato. Então, por exemplo, exemplos de karmas primários. Né? O Dzongsa Khyentse ele vai dizer, a pessoa não precisa ter uma barata física para sofrer. Ela pode estar sonhando e daqui a pouco ela sonha com uma barata e aquilo apareceu. Ou seja, eu só tenho como sonhar aquilo que a minha estrutura kármica fornece, entende? Como base de visão. Pesadelos também. Ela vai para o cinema e ela pode assistir determinados filmes que mexem dentro de determinadas regiões dela e uma pessoa que está do lado diz, olha, não estou vendo o que você está fazendo, não estou vendo o que você está vendo. Porque a gente acha que o ver é o olho físico, né? Não é. A gente só vê aquilo que o karma delimita. Então o que a gente está querendo é justamente entender o seguinte, que a gente pode usar nosso corpo, nossa fala e nossa mente para ajudar não só a gente, mas as outras pessoas a ultrapassarem esse processo. Por exemplo, pessoal, entender não transforma ninguém. Se fosse assim, caminhoneiro já tinha sido um milionário, né? Porque tem sempre uma frase de efeito no para-choque de um caminhoneiro. É isso, então. Então, essas coisas aí de propósito, mindset, reprodutividade, isso é balela, esqueça isso. Porque quando o karma aparece, ele não está nem aí para isso. Ele vem e é avassalador. Ele sai como se fosse um caminhão desgovernado, assim. Sabe? Que ele vem e atrapalha, assim, bate e a pessoa sofre e ela diz assim, alguém anotou a placa? A gente está falando de coisas profundas aqui que seria interessante em algum momento do dia a pessoa parar um pouco, respirar um pouco e olhar para dentro de maneira honesta e curiosa e dizer assim, poxa, quais são os karmas primários mesmo que podem surgir aqui? Por exemplo, ela pode se dar conta de que em algumas situações
ela pode se tornar competitiva e ela tem medo de ser derrotada. Então ela mente. Ela usa a fala para mentir. Quando ela consegue ser vitoriosa, a pior coisa que poderia acontecer para ela é ela ser vitoriosa em cima dessa mentira. Porque, inevitavelmente, ela acha que aquilo é uma boa coisa, ela não vê o resultado daquilo a curto e médio prazo e ela vai seguir mentindo. Então, isso é só um exemplo, sabe, gente? Se a gente quiser ver mais a fundo, a gente deveria fazer uma análise tipo o Buda Shakyamuni fez no Kalama Sutra. Depois vocês podem procurar no Google. Kalama Sutra, onde ele vai sair perguntando um a um. Vocês acham que é uma boa coisa matar? Vocês acham que é uma boa coisa roubar? Vocês acham que é uma boa coisa cometer sexo impróprio? E por aí vai. Depois ele faz um cruzamento. Vocês acham que por orgulho a pessoa é capaz de matar? Vocês acham que por inveja a pessoa é capaz de cometer sexo impróprio? Vocês acham que por apego? E ele vai fazendo esse cruzamento. E aí a pessoa vai começando a refletir para dentro, né? A gente tem o hábito de, às vezes, apontar dedos muitos. O que fulano fez, você viu o que fulano faz. E a gente, pessoal, o que é que a gente está cultivando dentro? Às vezes a gente tem essa soberba, né, de achar que a gente pode julgar as outras pessoas assim. Mas a gente, o que é que a gente está cultivando dentro? Então, por exemplo, cinema, filme, a gente pode olhar isso assim. Pode pegar um filme de terror e esperar. Fica de frente para a televisão, esperando como é que aquilo vai mexer conosco. Gente, o cinema, ou filmes, aquilo é uma tela luminosa. Aquilo não tem poder nenhum de fazer a gente se movimentar, ou a gente ter medo, ou a gente chorar, entende? A gente só vai se mover se a gente tiver de acordo com o karma que a gente está espelhando dentro. Por exemplo, faz um acordo com alguém, sei lá, um namorado, a namorada, que tá do lado e diz o seguinte: olha, naquela cena que eu sei que eu vou ter medo, pausa o filme e vê o que acontece. É isso que a gente quer fazer, entende? Porque é simples. Imagina que tu tá assistindo um filme e na hora que tu sabe que vai ter aquela determinada cena que tu tá com medo ou por aí vai, ao invés de tu ficar com uma coisa juvenil, assim, dizer, eu sei o que vai acontecer, mas dentro aquilo não tá modificado, dentro a gente não assume que está modificado, e o que a gente está querendo mostrar é justamente isso, é tipo, a gente precisa assumir quais são os nossos lugares que a gente diz assim, Porque é muito fácil ficar usando frases bonitinhas, inclusive frases bonitinhas do budismo também. Né? Agora, o que a gente quer é transformar, pessoal. A gente quer dizer assim, olha, eu não estou mais afim de ficar perdendo tempo nisso. Não estou. Então o que é que a gente faz? A gente entende que, nossa, se um filme é capaz de mexer comigo dessa forma, com certeza uma situação real próxima é também capaz de mexer comigo, né? Por exemplo, eu confesso que às vezes eu assisto a trilogia do Rocky Balboa e tem hora que dá vontade de pegar a luva e sair batendo naquelas pessoas, justamente aquelas pessoas que a gente diz assim, não quero nem ouvir o nome. Mas aquilo é um filme, pessoal. Aquilo não tem como mexer com a gente, a não ser que tu tenha uma semente kármica que se veja ali dentro, entende? Então, a gente pode pegar qualquer situação e ver como se fosse mais alguma coisa banal, que é, isso é assim mesmo. A única coisa que é assim mesmo é o espaço do céu. Né? Ou a gente pode ter um olhar mais curioso, sabe? Um olhar mais responsável e dizer assim, o que é que eu posso aprender com o que está acontecendo aqui? Eu posso aprender sobre a natureza da mente com o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, a pessoa, vou dar um outro exemplo de karma primário. É assim, ficou presa no elevador. Cada um, dentro dessa situação, preso no elevador, vai reagir de um jeito. E essa reação, ela vem de um modo automático. E a pessoa acha que aquilo é tudo, mas não é. Então tem pessoas que vão ficar calmas, tem pessoas que vão achar que aquilo é um inferno. Então pessoas que vão dizer, é agora, meu Deus, a gente vai morrer. Isso troca até com tradição, né? É agora, meu Deus, a gente vai morrer. Mas isso é tudo uma experiência interna, entende? O porteiro que está lá vendo a câmera de segurança, ele está olhando um bocado de pessoas para lá e para cá, mas pode ser que ele tenha uma outra reação interna. Entende? Então, basicamente, toda vez que a gente se sentir trancado,
tipo uma constipação mental, significa que a nossa energia travou. É por isso que a transformação que a gente tanto quer, ela não vai vir de teorias. Porque a própria pessoa que está escrevendo aquilo, ela pode ter uma determinada situação que aparece como se fosse uma faísca e ela entra em contradição com aquilo. A gente gosta de viver de promessa, pessoal. O que a gente está convidando aqui é que a gente sente a bunda para meditar, de frente para uma parede, de maneira honesta e curiosa, e comece a olhar para dentro. Comece a entender que cabe a nós sermos responsáveis e termos a coragem de olhar para essas situações e dizer que nenhum professor Alan Wallace diz assim, que basta. Por hoje não estou afim de ficar repetindo esses padrões de negatividade que não vai para lugar nenhum, entende? Eu não estou afim de ficar repetindo isso. Não estou afim. Então eu vou dar outros exemplos aqui também. Por exemplo, tem algumas pessoas que quando veem um sinal amarelo do trânsito, aquilo é horrível para elas. Elas não conseguem frear. Vocês já notaram assim, né? Quem anda de carro já viu assim. Elas querem de maneira muito rápida passar. Elas não aguentam ver o sinal de trânsito fechar, né? Então, tem também uns seres assim que andam em cavalos de 2 rodas assim. Aí a gente só escuta o ronco da moto, a gente já tá assim, vá pra lá, vá. E a outra pessoa nem sabe que tu existe. A outra pessoa nem tá te vendo. Ela tá tão ocupada na busca pela felicidade dela, como você também, que ela tá simplesmente se movendo do jeito que a emoção dela, ou o karma dela, né, para ser mais preciso, tá mandando ela se mover, né? Tem pessoas também que estão no trânsito e aí passa alguém do lado, aí daqui a pouco dá uma olhada e diz, não, eu não vou suportar isso. Aí pega o carro e vai atrás, entende? E não suporta aquilo. Aí tem outras pessoas que vão vir, né, a cobra assim. Você devia ser mais afoito no trânsito, você deveria ser mais assim, você deveria ser mais assado. E por aí vai, entende? Cada um está falando da sua experiência interna. Ninguém está parando para olhar assim e se perguntar quais são as consequências dessas ações. Por exemplo, vem um motoqueiro, aí tu tá com raiva, o motoqueiro vem e o motoqueiro vai, porque eles são super ninjas, né? Ele tem um treinamento de samurai ninja, assim, de serem super rápidos. Aí a raiva agora é tua, pô. O motoqueiro nem sabe que tu existe. O motoqueiro vai dar um beijo, vai tirar um selfie e vai embora. A raiva é sua raiva. Você precisa aprender a lidar com isso. Na verdade, isso é uma linguagem de passagem, né? A gente vai perceber que não existe isso de a sua raiva. Existe raiva, tá? Aí depois a pessoa vai ver, mas o que é a essência dessa raiva? E no final ela vê que essa coisa de raiva é mais ou menos. Mas a gente precisa usar uma linguagem que seja acessível para as pessoas, né? Para a pessoa dizer assim, ah tá, isso acontece comigo também, tá? Então o que acontece? Tem pessoas que vão dizer, o trânsito, olha, você só vai... Você sabe o que é o quinto dos infernos da pessoa ser. Existe o sexto. É mesmo, trânsito na Agamenon Magalhães, na Agamenon Magalhães, que é uma das avenidas mais movimentadas de Recife, em horário de pico. A pessoa diz assim, rapaz, rumores indicam que quem consegue passar no trânsito da Agamenon Magalhães está a um passo da iluminação. Ah, tá. É isso, entende? Ou seja, o trânsito é o trânsito, pessoal. Agora, a maneira como a gente reage ao trânsito, isso cabe a nós ter responsabilidade sobre a maneira como a gente deveria reagir, entende? Então, ao invés de eu ficar à mercê desse movimento, eu agora vou ter que parar e gerar uma autonomia frente a esse processo. Então, quando a gente fala de karma, a gente quer falar de como faz para liberar o karma. Sempre isso, tá? Sempre isso. Então tem até um exemplo bacana, já que eu falei de trânsito, né, que me veio agora, que era um desenho animado que tinha, que eu acho que era o Pateta, que tinha um narrador assim falando, e eu acho que deve ter no YouTube, né?
e ele é um pai de família assim, assado, que declara imposto de renda, que faz tudo certo e por aí vai. Aí quando ele entra para pegar o carro, ele se transforma. Pronto, isso seria um exemplo perfeito de karma, né? Ou seja, quando o trânsito aparece, que é a situação secundária, alguma coisa dentro da pessoa se mexe e a pessoa acha agora que é o Ayrton Senna do trânsito, né? Depois aquilo acaba e a pessoa diz assim, bom, quem me trouxe aqui? Uma vez eu fiz esse teste assim, eu morava em Olinda e trabalhava em Recife, aí era uma época conturbada assim, e aí eu lembro que quando eu estacionei o carro no estacionamento, né, do trabalho, eu disse, quem me trouxe aqui? Porque o que acontece? A estrada é o que acontece ali, é o que você está vendo. Mas tem alguma coisa interna que começa a produzir imagens, uma imagem em cima da outra. E a gente pega as imagens para construir mundos luminosos e sem se dar conta da essência mais profunda dessas imagens, a gente acaba sofrendo com as nossas próprias criações, entende? Então o que acontece? Uma sugestão é olhar o movimento do karma, se vocês puderem, como originação dependente, tá? Então, quem puder depois, dá uma olhada com calma nos 12 elos da originação dependente, que é o truque que o Buda ensinou para como desarmar o karma. Então, o karma é como se fosse uma bomba relógio. Tic-tac, tic-tac, vai acontecer de novo. Cabe a gente ficar à mercê com a nossa inteligênciazinha, achando que a gente já sabe, que está tudo sob controle, que vai dar tudo certo. Ou a gente olhar com cuidado e dizer, quando as coisas mudam, alguma coisa dentro de mim não aceita essas mudanças. O que é isso? Ou então, o pior, a gente teimosamente só consegue se descrever a partir de um movimento kármico. Muito difícil a pessoa ter uma clareza e dizer assim, não, eu sou esse espaço da mente, eu sou essa compaixão que brota disso. A pessoa diz, que papo careta. Qual é a tua biografia, cara? Deixa eu ver aí, me dá teu CPF logo aí. Tá? Me dá teu currículo Lattes aí. Deixa eu ver ele, tá? Deixa eu ver aí como é que funciona. Qual é o teu LinkedIn, hein? Deixa eu ver aí. É isso, entende? Então o que acontece? Quando a gente fala em karma, a gente está querendo falar em uma motivação que está além do karma. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Então, aos poucos, com a regularidade da prática de meditação, pessoal, eu acho improvável que alguém consiga lidar com o karma sem meditar. De maneira honesta, tá? Não é entender só, não. A pessoa pode falar muito bem, falar bonito, né? Porque o karma, não sei o que lá. Na hora do vamos ver, aquilo fica mais ou menos, tá? Então, aos poucos, com a regularidade da prática de meditação, iremos nos livrar de alguns enganos sobre o movimento do karma. Por exemplo, a pessoa entendeu bem como que funciona karma primário e karma secundário, a motivação dela é entender que quando ela senta para meditar, ela está sentando para meditar porque ela é frágil, ela é vulnerável diante desse processo. Entender não transforma. Por exemplo, a gente está cheio de informação aí sobre não deixe de usar máscara, respeite o protocolo de distanciamento e por aí vai. Mas isso não mudou, entende? Porque tem um movimento dentro da pessoa que a pessoa não sabe o que é, que ela se movimenta para aquilo e ela vai fazendo e ela não consegue ver o resultado daquilo. Ela ignora o resultado daquilo. Então, por exemplo, é muito comum, a gente se validar como se fosse assim, tem que ter o ó, né, que é dramático. Eu sou aquele que fez tal e tal ação. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou uma pessoa carente. Eu sou uma pessoa invejosa. Aí o que acontece? Na verdade, pessoal, a gente está começando a entender que existe a mente e existe como se fosse a tela da mente. E o que a gente quer ver não é o conteúdo que é gerado na tela da mente. A gente quer saber qual é a essência desse conteúdo que é gerado na tela da mente. Esse é o ponto, entende?
Esse é o ponto. Agora, eu não vou conseguir chegar nesse ponto de entender essa natureza, esse ponto mais profundo, se eu simplesmente estiver aprontando por aí. Se eu simplesmente estiver colhendo o resultado dos efeitos kármicos, que nada mais é do que tristeza, ansiedade, depressão e por aí vai, então. Então, isso aqui é muito importante de ser visto, sabe? Essa questão de que, assim, a pessoa acha que ela está levando uma vida que está ok, daqui a pouco vem o karma e derruba aquilo. Só que o karma chega sem avisar, ele não manda SMS. Ele diz assim, boa noite, senhor. Gostaria de avisar que dentro de 10 minutos eu estarei presente. Por favor, confirme sua presença. Não tem isso, entende? Não tem. Então, é como se a pessoa estivesse em movimento e alguém puxou o freio de mão. A pessoa está a 120 km por hora e alguém puxou o freio de mão. E ela diz, quem puxou o freio de mão? Quando ela olha, a mão dela está lá. Ela diz, nossa, o que é isso que aconteceu? Tá? Então, o que acontece? Com a aspiração de querer se livrar desse processo, para beneficiar não só a si mesmo, mas aos outros, a gente vai querer se mover para purificar esses hábitos, pessoal. A gente vai querer. E a gente entende que é possível, eu até coloquei aqui, né, entre aspas, suavizar o coração. A gente está com o coração muito pesado, pessoal. Tá? E a gente vê que a partir da prática da compaixão, isso aqui é uma coisa menor, ficar operando a mente a partir do karma. Então, uma vez que a gente entende isso, o karma ele vai dar origem à compreensão sobre o próximo item, que é o item da próxima quarta-feira, que é o sofrimento. Então isso é maravilhoso, né, gente? A gente entender que o Buda ele era um apreciador da natureza humana. Porque dentro da meditação ele viu todos os sofrimentos e que viu que aquilo tinha uma causa, viu que aquilo tinha uma origem, e ele sente tudo aquilo, mas ele também se levanta depois por compaixão para falar para as pessoas que é possível fazer de outra forma. É isso, sabe? Então, de um certo modo, quando a gente está olhando os 4 pensamentos que transformam a mente, é isso que vai nos ajudar a posicionar a mente para meditar. Porque do contrário, você pode aí aprender 325 técnicas diferentes de como posicionar o corpo, como inspirar e expirar, e por aí vai, mas daqui a pouco a meditação vai virar um fardo, porque a pessoa não tem gasolina para seguir, que é a motivação correta, então. Então, depois ela vai ficar presa em estados particulares da mente. É isso. Agora ela entendeu. Vida humana preciosa. Entendeu a impermanência. Se a gente realmente entender a impermanência, todo dia que a gente vai dormir, todo dia que a gente acorda, a gente deveria agradecer. Aí ela entendeu, vida humana preciosa e impermanência. Aí ela se coloca em marcha para querer ajudar. Aí ela entende, uau, ainda que eu tenha a boa intenção de querer ajudar, em determinadas situações, alguma coisa eclode dentro de mim e eu acabo produzindo sofrimento, mesmo que eu não queira. Aí a gente vai chamar isso de estruturas de karma. Pior, pessoal, se a gente olhar com cuidado, existem muitas situações próximas mesmo, sociedades, né? Parcerias, casamentos, assim por diante, onde não tem um problema acontecendo entre as pessoas ali envolvidas, mas a nossa mente fica saltitando de um lado para o outro, né? Dentro das bolhas, gerando karma, e aquilo a pessoa acaba se embolhando ali dentro. Embolhar devia ter esse verbo, né? E ela fica na borbulha, ela começa a gerar um tensionamento, ela quer sanar isso o mais rápido possível, e às vezes ela vomita isso nas outras pessoas. Aí agora, como a gente está meditando, a gente entende que, tipo, uau, isso é o efeito e as consequências de posicionar a mente a partir do karma. Eu gostaria de poder ajudar.
Aí a gente entende como se fosse o slogan budista, né? Que é evite produzir sofrimento, traga benefícios verdadeiros e tenha capacidade de dirigir apropriadamente.